Então, tirando as dúvidas do primeiro roteiro de atividades de matemática do segundo bimestre, vocês colocaram como dúvidas a questão 6, 7 e 9. Então, nós vamos resolvê-las tentando sanar as dúvidas de vocês. A questão 6 dizia assim: resolvendo a divisão e a multiplicação das notações científicas 5 vezes 10 ao cubo e 2,3 vezes 10 ao quadrado, nós temos. Então, antes de começarmos a resolver esse exercício, nós temos que lembrar duas propriedades básicas de potência. Primeira propriedade: quando nós temos uma potência de bases iguais e nós temos a multiplicação, nós vamos permanecer com a nossa base e vamos somar os expoentes. Então, essa é a primeira propriedade que nós temos que lembrar. Quando nós temos a multiplicação de bases iguais, permanece a base e nós vamos somar os expoentes. Segunda propriedade relacionada à divisão. Quando nós temos a mesma base, porém é uma divisão, nós vamos permanecer a base e vamos subtrair os expoentes. Então, para nos auxiliar nesta questão 6, nós tínhamos que lembrar essas duas propriedades: a propriedade da multiplicação e a propriedade da divisão. Então, vamos começar. Eu tenho aqui 5 vezes 10 ao cubo, então vamos copiar. 5 vezes o 10 ao cubo. Agora, nós vamos resolver a divisão. Dividido por 2,3 vezes 10 ao quadrado. Bom, já montei a minha conta. Agora, nós vamos começar a resolver. Primeiro, a divisão. Como que eu vou resolver isso? Primeiro, eu vou olhar aonde eu tenho as bases iguais, que no nosso caso é a base 10 ao cubo e 10 ao quadrado. O que eu vou fazer, então? O primeiro passo é separar o que tem base de um lado e os numerais para o outro. Bom, como que eu vou fazer isso? Então, eu vou pegar o 5, vou dividir pelo 2,3, deixei de um lado. E no outro, eu vou colocar as minhas bases iguais, que são os 10. Então, 10 ao cubo e 10 ao quadrado. Então, eu separei. Primeiro passo é separar os números das bases 10. Fizemos isso? Agora, vamos para as divisões. Como que eu vou dividir isso, então? Primeiro, vamos dividir o 5 pelo 2,3. 5 dividido por 2,3. Primeira coisa, tenho que igualar as casas. Como aqui eu tenho a vírgula e o número, então, vírgula e um número. Igualei as casas, vamos cortar as vírgulas. Ou seja, ficou 50 e 23. Para os que têm mais dificuldade, vamos fazer a tabuada do 23 aqui do lado, para nos ajudar. Então, 1 vezes o 23, 23. 2 vezes o 23, 46. 3 vezes o 23, 69. Aí, vamos lá. 4 vezes o 23, 92. Então, nós vamos fazendo até a tabuada até chegar aqui. Como nós precisamos dos 50, já está bom até aqui. Vamos lá. Quantas vezes cabe o 23 dentro dos 50? Olhando a nossa tabuada, o que eu tenho? 23, 46. O 69 é maior. Então, quantas vezes eu vou colocar? 2. Então, vezes o 2. 2 vezes 23 vai dar 46.
50 tira 46, eu empresto, fica 4. E aqui eu emprestei 1 para o 0, que ficou 10. Então, 10 tira 6, 4. 4 tira 4, 0. Bom, mas e agora? O 4 não dá para dividir por 23. O que eu vou ter que fazer? Colocar uma vírgula e acrescentar um 0. Bom, 40 dividido por 23. Na nossa tabuada do 23, qual é o mais próximo do 40? Vai ser o próprio 23, porque o 46 já passa, é maior. Então, nós vamos colocar o 1. Ou seja, 1 vezes 23, 23. Como que nós vamos fazer? 0 não tira 3, vamos emprestar do 4. Então, vai ficar 10 tira 3, 7. 3 tira 2, 1. Então, o 5 dividido pelo 2,3 é aproximadamente 2,1. Agora que nós vamos utilizar a propriedade. Quando nós temos bases iguais e uma divisão, vamos lembrar da propriedade. Bases iguais e a divisão, nós vamos subtrair os expoentes. Então, vai ficar 10, 3, tira 2. 2,1 vezes 10, 3 tira 2, 1. Ou seja, 2,1 vezes 10. Então, nós já temos o primeiro resultado, que é da nossa divisão. Agora, pediu para fazer também com a mesma notação científica, pediu para ser feito também a multiplicação. Então, vamos ver como que nós fazemos, então, a multiplicação. Vamos copiar a notação científica, que é 5 vezes 10 ao cubo, só que agora é multiplicado por 2,3 vezes 10 ao quadrado. Só que agora a operação é inversa. Ao invés de dividirmos, nós vamos multiplicar. Como que eu vou fazer isso? Ó, primeira coisa, vamos ver quais são as mesmas bases e vamos deixar juntas, como nós fizemos aqui na divisão. Fazendo isso, eu vou deixar o 5 vezes, multiplicado por 2,3 e eu vou deixar o 10 ao cubo vezes o 10 ao quadrado. Ou seja, separei a potência de 10 do número. E sempre usando a operação que está aqui, ó. Multiplicação, eu coloquei aqui. Divisão, coloquei entre os números. Então, vamos lá. 5 vezes o 2,3. Então, 2,3 vezes 5. 3 vezes 5, 15. 2 vezes 5, 10, mais 1, 11. Eu tenho uma casa após vírgula, então 11,5. Então, 11,5 vezes 10. Agora, vamos novamente lembrar da nossa operação, aqui da nossa propriedade. Quando nós temos a multiplicação, nós somamos os expoentes. Então, vai ficar 3 mais 2. Ou seja, 11,5 vezes o 10 elevado à quinta potência. Achamos a nossa multiplicação e achamos a nossa divisão. Então, aqui era a nossa divisão e aqui a nossa multiplicação.